Olá, meus amores, como estão? Espero que estejam tudo bem com vocês. Eu hoje vou fazer um colorido nesse livro aqui, Dudu, a Invasão. É um seguidor meu aqui do canal, que ele está sempre assistindo meus vídeos, sempre fazendo pedidos para mim, pediu que eu colorisse o sapinho desse livro aqui, Dudu, a Invasão, o Luciano Silva. Então, hoje, a pedidos do Luciano, eu vou colorir esse sapinho aqui, a pedido dele, Ele pediu que eu fizesse um colorido para ele, já deve ter mais ou menos 1 mês e meio, uns 2 meses, que ele me pediu, Só agora eu tô conseguindo chegar no pedido dele, Então, para o Luciano, o colorido do sapinho. Eu vou usar, para fazer o sapo aqui, esses lápis da Faber-Castell Eco. Eu vou utilizar o verde folha, vou utilizar o amarelo limão. Eu deixei separado aqui também o verde escuro e o verde. Esse verde escuro aqui é para fazer alguns detalhes, E esse verde aqui, o folha também, vai ser para fazer alguns detalhes. Eu, na verdade, devo usar mais o verde limão e esse verde aqui para fazer o sombreado do sapinho. Eu vou utilizar o verde limão para fazer o preenchimento de todo o fundo desse desenho. Então, gente, é só fazer o preenchimento de todo ele. Isso aí, não tem nenhum segredo, é só passar o lápis, preencher todo o colorido, todo, isso aqui é para mim dar uma base, por isso que eu escolhi esse verde limão, Não, amarelo limão, escolhi esse amarelo limão, que ele vai me servir como uma base, para tirar o branco do papel, Para deixar o desenho aqui todo coloridinho assim, com esse amarelado, para depois eu fazer a técnica aqui de luz e sombra no desenho, para dar efeito, que vai ficar assim umas partes amareladas, vai ficar uma parte um verde mais claro, outro mais escuro. Então, isso aqui é só para servir de base. Então, eu vou passar nele todinho. Então, para vocês não ficarem assistindo aqui durante muito tempo, eu fazendo a cobertura aqui de todo o sapinho, eu vou fazer e já volto para mostrar para vocês como fica. Bom, gente, voltei. Ele vai ficar assim, todo colorido com essa cor amarelo no fundo. E essa parte aqui em volta, eu resolvi não colocar o amarelo. Eu vou colocar esse verde aqui, o verde folha, E depois, em alguns lugares aqui, eu vou colocar o verde, um verdezinho mais escuro. Então, eu resolvi mudar aqui alguma coisa aqui, E a princípio, essa parte aqui, eu acho que vocês estão vendo, A princípio, essa cor aqui, ela ia ficar também pintado com o verde, aquele amarelo, Mas eu resolvi mudar.
E essa parte aqui da gengiva dele, eu vou usar esse vermelho. Vou usar aqui nessa parte aqui, olha. O vermelho. Os dentes dele vão ficar branquinhos, né? Porque dente é branco. Essa parte da gengiva vai ficar toda vermelhinha. Eu acho que tá dando para vocês verem, né? Então. Se vocês quiserem colocar de rosa também, vocês coloquem. Também vai ficar legal. Eu vou colocar o vermelho. Então, gente, essa parte vai ficar assim. E eu tenho mania, né? Qualquer borradinho, qualquer coisinha, tome-lhe borracha, lápis borracha. E fica perfeito. Qualquer borradinho que saia, porque eu não tenho a mão lá muito firme. Então, vai ficar assim. Agora, no segmento aqui do sapo, as partes aqui da barriga, ele vai ficar assim mesmo. E eu vou utilizar esse verde que... Não, nem vou usar esse, eu vou usar outro. Vou usar um outro verde aqui. Deixa eu ver qual dos dois eu uso aqui. Vou utilizar esse verde aqui, olha. Deixa eu ver se tá aqui, olha. Eu vou usar para dar aqui um sombreado nessa parte aqui. Tá vendo? Vou vir aqui. Que isso aqui já tá como se fosse um sombreado dele mesmo, né? Então, vou vir aqui com um sombreado, ó. Tá vendo? É só isso que ele vai ter aqui na barriga. Ele vai continuar com a barriga assim, amarelinha. Entendeu? Ele vai ficar dessa maneira. Bom, gente, se escutaram, eu fui interrompida aqui pelo telefone, né? Mas já voltei. E não vai atrapalhar mais. Já deixei desligado. Então, gente, essas partes aqui, elas vão ficar assim com esse sombreado e o resto vai ficar assim amarelado. Essa parte aqui também que tem os risquinhos, eu também vou vir com esse aqui mais escuro, olha. E vou também fazer a mesma coisa que eu fiz ali na barriguinha dele. Certo? Aqui no braço, a mesma coisa, olha. Aonde tá essa parte que tem já uns risquinhos, para representar o sombreado, eu vou vir com esse mais escuro aqui e vou dar esse sombreado. Eu vou colocando o sombreado nessas partes onde eu achar que seja mais importante. Né? Que ele já tem aqui um sombreado para ajudar, né, a você fazer o segmento de sombra. Então, ele vai ter em vários lugares e você vai seguindo que ele aqui tá para te ajudar, você entendeu? Aonde tem esse sombreadozinho, você vem, olha, com esse mais escuro e você vai dando um sombreadinho nessas partes onde o desenho tem esses risquinhos. Você vai vir aqui e vai dando o retoque nessa parte do
do sombreado. Você vai fazer isso nas partes que você achar que você queira ele bem mais escuro. Aqui. Né? Aqui nas patinhas, também você pode até dar mais uma... Ao invés de isolar, você pode até dar mais uma sombreada aqui, assim, olha. Não ficar só naquela parte ali. Pode dar mais um sombreado no desenho, tá vendo? Se quiser dar mais uma sombreada, você vai dar mais uma sombreada aqui no desenho. Deixa eu ver aqui nessa patinha também. Espero que eu esteja pegando bem o desenho, porque eu sou péssima nisso, né? Porque como a minha câmera fica numa posição e eu fico em outra, eu não tenho como ver. Então, de vez em quando, eu tenho que parar e dar uma olhada nela para ver como que tá. Se o livro está enquadrado no foco da câmera. De vez em quando tem que dar uma acertada lá. Nessa parte aqui também da patinha aqui, eu vou também fazer usar esse mesmo verde aqui, olha, para fazer a parte de cima e a parte de baixo aqui da junção da perninha dele, na perninha de baixo e na perninha de cima. Vou entrar um pouquinho aqui, a parte aqui do calcanhar dele. E desse lado a mesma coisa. Eu vou usar essa cor aqui na junção da perninha dele, na dobrinha da perninha dele, na parte de baixo e na parte de cima aqui da perninha. Vou usar aqui nessas duas partes. E agora, para fazer o restante aqui do sapinho, por exemplo, aqui na boca dele e tudo mais, eu vou utilizar de algumas cores, né? Eu vou começar aqui. Ia começar com aquele outro, mas resolvi começar com esse. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pedacinho aqui, ó, fazendo uma mescla de cores. Eu vou usar aqui essa cor, vou vir com essa outra que eu estava utilizando ali, entrando nessa cor que eu já utilizei aqui. E vou utilizar esse outro, que esse aqui é o verde escuro. Também vou utilizar aqui, olha. Vou utilizar esse outro aqui. E ele vai ficar assim meio mesclado. A mesma coisa aqui, olha. Os olhos não precisam ficar iguais, começar iguais, exatamente iguais. Vou utilizar esse aqui. Vou utilizar aqui o mais claro. Eu vou estar fazendo uma mescla de cores aqui, em cima desse verde. Vou vir com esse outro mais escuro aqui. Ele vai ficar assim, manchado. É para justamente ficar manchado. Ele vai parecer um pouco amarelo embaixo, vai mesclar com esse outro verde.
E vai ficar assim, essa parte vai ficar assim. Aqui na boca dele vai ser mais ou menos isso. Eu vou utilizar aqui, nessa parte onde eu já dei o sombreado aqui, nesse cantinho aqui, eu vou utilizar essa cor aqui, olha, no cantinho aqui da boca. E aqui nessa parte onde você fez, se você achar que, né, não ficou tão bem realçado, você quiser dar mais uma realçada para aparecer mais a cor que você colocou, o sombreado, você vem, dá mais uma forçada ali na cor, né? E vou utilizar também aqui, deixa eu ver, gente, se eu não tô com a mão na frente, que eu vou fazer mais ou menos igual eu fiz ali nessa parte de cima. Eu vou mesclando aqui as cores, colocando uma cor, colocando outra, para sair as cores assim meio misturada, aparecendo um pouco, deixando aparecer um pouco esse amarelo, não cobrir todo, né? Porque o animal na natureza, ele não, né, conforme bate a luz, né, ele tem umas manchas, né? Ele não é totalmente colorido de uma cor só. Vou passar um pouco desse outro verde aqui, desse mais claro, aqui para misturar aqui o amarelo. Ainda por cima dele eu vou utilizar esse aqui. Vou utilizar esse outro aqui. Vou estar fazendo uma mistura aqui, uma mescla de cores aqui. Tem lápis que não aceita, assim, muitas camadas de cores. Mas, olha, o que a gente usa? Lápis borracha. Como eu já ensinei no giz de cera, aqui também, olha. Você ajuda a mesclar as cores utilizando o lápis borracha. O lápis borracha vai dar a mesclada aqui nos seus lápis. Se você achar que ainda não está suficiente, você volta lá e você mescla mais. Nessa parte aqui, eu vou utilizar um pouquinho desse verde aqui, bem pouquinho, que essa perninha aqui também eu vou querer que ela fique um pouquinho parecida com a barriga, meio amarelado. Então, eu já fiz um escurecimento ali nos cantos e vou passar por cima de tudo aqui esse amarelo, esse verde aqui, esse verde claro aqui, esse aqui é o verde folha. Eu vou dar só uma passada rápida, não vou estar passando muito aqui, é só um pouquinho, porque esse lápis, esse verde folha, ele já é uma cor meio amarelada mesmo.
Então, eu vou passar rapidamente aqui. Ele não vai ficar totalmente amarelo que nem a barriga, mas ele ainda vai continuar amarelo, tá? Ele ainda vai continuar amarelo. Aqui nessa parte da mão, essa parte aqui, aonde eu não passei o verde escuro naquela hora, que é esse aqui, eu vou também colocar, apesar de não ter marcas do sombreado, mas ele tem, porque aqui na hora que desenharam, não foi colocado, tá, gente? Então, eu também vou dar uma manchadinha aqui com esse verde. Fico sempre achando que não tá aparecendo. Então, eu vou dar aqui mais uma mescladinha aqui, olha. Vou dar mais uma forçada aqui no lápis. Aparecer um pouco mais. É porque aí no vídeo geralmente nem aparece muito, não sei porquê. Pessoalmente ele fica mais escuro, mas quando a gente vai fazer o vídeo, geralmente não aparece muito. E com esse outro verde escuro, eu vou fazer assim, ó, tá vendo? Vou dar mais uma, onde tem assim, tipo umas escamas, né? Porque peixe tem escama, mas sapo não tem. Então, com esse outro verde diferente desse que eu fiz as junções ali da perna, ali a sombra do pezinho, eu fiz com outro verde. Com esse daqui eu vou utilizar o... Fazendo com muita força aqui, ficou meio marcado, mas é só passar aqui que... Então, eu vou deixar aqui assim, ó, essa parte aqui do joelhinho dele. Aqui, olha, nessa parte onde tá essas risquinhas aqui. E aqui assim. Ele parece até com outro verde, mas ele é um pouquinho mais escuro. E aqui assim. Então, o sapo ele vai ficar assim, desse jeito, tá, gente? Não tem muita técnica, não tem muita coisa, ele vai ficar desse jeitinho que eu tô mostrando aqui pra vocês. Mas eu quero dar mais uma escurecidinha, pouca. Eu venho com esse outro lápis aqui e vou de leve dando uma esfumada no desenho. E nosso sapinho ficará assim, desse jeito. O olhinho dele vai ficar assim mesmo, dessa maneira, né? E o corpinho vai ficar assim. Agora aqui, a folha, esses bichinhos aqui, esses doodlezinhos, é só preencher com a cor que você quiser, colorido, né? Sem muita técnica, sem muita preocupação. Essa folha aqui, eu também vou fazer do mesmo jeito, vou dar uma paradinha, vou colorir ela toda de amarelo e já volto.
Então, gente, eu ia colorir toda a folha de amarelo limão, né? Mas aí o que acontece? Eu, colorindo, resolvi mudar aqui um pouquinho, né? Não colorir as partes da folha até o final. E essas hastes aqui da folha, né? Eu resolvi também não colorir de amarelo, né? Vou utilizar para essas hastes, porque para o cantinho eu vou usar esse verde escuro, né? Eu fazendo aqui o colorido, eu resolvi mudar aqui e vou utilizar esse verde escuro aqui nessa parte. É porque o colorido, conforme você vai fazendo, você vai sentindo o colorido, né? E as ideias vão vindo. Porque eu só escolhi as cores, mais ou menos, que eu ia utilizar, mas eu não colori nada, né? Não fiz nenhum teste, né? Eu só, assim, escolhi as cores que eu achei que eu ia gostar aqui nesse colorido, que ia ficar legal, né, para deixar esse colorido pronto. E o que eu fiz? Fui utilizando aqui com vocês, né? Tinha tido a ideia de fazer a parte do fundo da folha também, assim como eu fiz lá no sapinho. Só que colorindo aqui, já me surgiu outra ideia, então eu achei melhor colocar essa ideia em prática. Então, eu vou utilizar aqui, para isso, esse verde aqui bem escuro, bem acentuado. Eu vou colorir aqui, para não ficar bem cansativo para vocês, que vocês já entenderam que eu vou colorir toda essa parte aqui, já tô voltando. Gente, a folha vai ficar assim, depois de toda preenchida, né? Como eu disse, eu mudei de ideia. Vou fazer todo o contorno dela com aquele verde, que é o verde escuro. Agora, com esse verde, eu vou dar continuação aqui no desenho, fazendo aqui um sombreado para cima, deixando ele, vou seguindo essa cor, vou subindo com esse outro verde aqui, continuar um sombreado aqui nesse verde. Inclusive, foi por isso que eu resolvi ali em algumas partes não usar o amarelo, para poder fazer esse sombreado aqui, tá? Eu vou subindo com esse verde aqui. E assim também eu vou fazer em toda a folha, com esse verde. Eu vou continuar aqui, gente, que é isso aqui, e já volto para poder continuar. Gente, então, já preenchi a parte de baixo, até comecei aqui, olha, fazendo esse
verde folha, ele vai servir como misturador aqui das cores, olha. Eu vou estar utilizando ele aqui como um misturador. Acho que tá... Tô pegando aqui, né? Eu vou utilizar ele como um misturador, que vai me ajudar aqui. E vou puxando, seguindo, né? Vou puxando aqui para cima, para a parte de cima, vou levando a cor, tá vendo? Eu não vou colorir ele todo, ele vai ficar assim. E vou levar só um pouquinho mais para cima. Vem em todo o verde que eu já trabalhei. E vou continuar aqui, subindo mais um pouco, misturando essas cores e dando um verde, um toque aqui mais clarinho nessa folha aqui, gente. Mesma coisa aqui. E é isso, não tem nenhum segredo para colorir, gente. Colorir é uma diversão, né? É só você ir fazendo sem medo, né? Muitas vezes a gente não fica, como é que eu vou dizer, satisfeita, né, com o resultado. Outra hora a gente acha que ficou melhor do que aquilo que a gente imaginou na nossa cabeça, né? Então, o colorido é assim. Nunca esquece de passar aqui antes, para dar aquela misturada e seguindo para cima. Não é uma coisa certinha, é uma coisa meia assim, parece que tá faltando terminar assim dos lados, vai ficar assim mesmo. Sempre vindo na cor que já tá feita. E seguindo um pouquinho aqui acima da cor que já estava colorida. A parte de baixo da folha, ela vai ficar assim, dessa maneira. E a parte de cima, ela vai ficar assim. E eu não vou colocar esse verde mais escuro. Na parte de cima, não. Na parte de cima, eu só vou colocar... Tá focalizando, né? Na parte de cima, eu só vou colocar essa cor aqui, ó, esse verde aqui. Tá, gente? Eu não vou colocar o verde escuro, eu só vou utilizar esse verde mais claro aqui. Ela vai ficar dessa maneira. E no tronco aqui eu vou utilizar o mais escuro. Ver se eu consigo. Eu vou utilizar aqui a cor mais escura para esse tronco. Eu acho que eu não tô mostrando o tronco.
Não é, pessoal? Vocês me desculpem aí, mas é isso. Então, eu vou estar utilizando esse mais escuro e aqui com esse mais claro, eu vou estar completando o colorido. Subir aqui, tá vendo? Eu vou estar completando aqui, olha, o colorido com esse verde aqui. E o caule vai ficar assim. Então, a folha vai ficar desse jeito que vocês estão vendo. O sapinho assim. Gente, espero que vocês tenham gostado, né? Espero também que o Luciano Silva, que me pediu o sapinho, também tenha gostado. E os dudos eu vou fazer bem coloridinho. Depois vocês vão ver como vai ficar o desenho. E aqueles que me seguem, não deixe de dar um joinha para ajudar no crescimento do canal. Não deixe de compartilhar, favoritar, né? Deixar os comentários do que vocês acharam do vídeo. Gente, beijos e até mais!